Oi, tudo bem? Quem já não viu o filme do Máscara? Aquele rapaz, ele acha uma máscara e quando ele coloca aquela máscara, ele fica impossível. Aquela máscara, ela é poderosa e quando ele tira a máscara, ele se torna novamente aquela pessoa frágil. E nós também fazemos isso muitas das vezes. Muitas das vezes nós usamos uma máscara. A gente não gosta de falar sobre isso, não gostamos de admitir isso, mas é uma realidade. E nós colocamos máscaras em várias circunstâncias da vida. Nos momentos tristes, às vezes nós precisamos usar uma máscara alegre. Inclusive, conta-se uma história de um homem que ele estava muito triste, ele estava muito depressivo. Ele procurou um psicólogo. E quando ele estava conversando com esse psicólogo, o psicólogo falou para ele: olha, lá perto da sua casa, eu sei onde você mora, ali tem um circo e lá tem um palhaço. Eu quero fazer uma sugestão, quero te dar uma sugestão para que você vá naquele circo e assista lá aquele palhaço e você vai ficar alegre. Você vai distrair um pouco a sua mente, você precisa de sorrir um pouco. E ele falou para aquele psicólogo: mas aquele palhaço sou eu. Ele era o palhaço. Ele colocava uma máscara e fazia todas as pessoas rirem, mas ele mesmo estava triste. Isso infelizmente acontece conosco. Nós colocamos uma máscara no momento da nossa tristeza. Às vezes nós colocamos uma máscara de alegria. Não queremos demonstrar nossa tristeza para as pessoas. Às vezes também não queremos que as pessoas também fiquem tristes. Às vezes nós usamos uma máscara assim. Nós colocamos máscara de bondade para não deixar transparecer a maldade que às vezes está no nosso coração. Quantas das vezes aconteceu de a gente estar falando mal de uma pessoa e porventura aquela pessoa aparece e nós colocamos uma máscara de bondade, começamos a falar coisas boas para aquelas pessoas, sendo que um minuto antes daquela pessoa chegar, nós estávamos falando para ela, falando mal daquela pessoa. Então, infelizmente, esse é o caráter do ser humano, que precisa estar sempre usando máscara, para não aparecer a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro caráter. Se usa máscara nos velórios. Às vezes a pessoa está triste, finge estar alegre. Ou às vezes está alegre e finge estar triste. Então são as máscaras que nós usamos para esconder aquilo que nós realmente estamos sentindo. É claro que no velório você não vai ficar com a cara alegre. Talvez você não está nem preocupado com aquela morte e nem preocupado com as pessoas que estão ali, mas você coloca uma máscara para mostrar para a pessoa que você está triste. Inclusive existe até a carpideira, os carpideira, ou a carpideira, que é uma profissão. Então são contratados para chorar no velório. Porque às vezes o morto ele é muito rico. E como os parentes adquiriram aquelas riquezas, eles não estão com vontade de chorar, obviamente. Então eles contratam pessoas para chorar no velório. São animadores de velório. Antigamente isso acontecia. Nem sei se isso ainda acontece nos nossos dias. Porque muitas vezes hoje as pessoas não estão nem aí mesmo. Elas não estão nem aí. As pessoas pensam delas. Até que isso seria mesmo o mais certo. Já que elas não estão tristes, então demonstre logo a sua alegria.
muitas vezes pela desgraça dos outros. Essa é a triste situação, a triste verdade das nossas vidas. Quando Jesus teve esse mundo, ele chamou os escribas de hipócritas. Jesus chamou os religiosos daquela época de sepulcros caiados. Jesus disse que por fora eles pareciam belos para os homens, mas por dentro era como o sepulcro estava cheio de imundície. Então Jesus falou para naquele tempo, e hoje também acontece a mesma coisa. Então às vezes nós vamos para a igreja, colocamos uma máscara de bondade e falamos coisas boas, mas aquilo não contrasta com a nossa realidade, não condiz com a nossa realidade. Nós não somos muitas vezes aquilo que parecemos ser, porque muitas vezes nós temos vergonha até de nós mesmos, das nossas atitudes. Nós não queremos revelar o que está dentro do nosso coração. Jesus fala que o que fala a boca é o que está cheio do nosso coração. Mas também a Bíblia fala que existem os lábios mentirosos. A Bíblia fala que em palavras doces esconde 7 abominações. Porque às vezes as pessoas são treinadas a dizer palavras doces, mas o seu interior está cheio de maldade. As palavras não passam da consequência das máscaras que nós usamos para continuar a nossa triste vida. Felizmente existe uma solução. Essa solução é Jesus. Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós podemos ser igual a Jesus, se nós nos apegarmos a Ele. Porque Jesus, Ele era. Interessante quando Moisés, ele tem um encontro com Deus na sarça. Deus disse para Moisés: disse para Faraó que eu sou o que sou. Então Deus é. E assim era Jesus. Jesus, ele disse que quem vê a mim vê o Pai. Então Jesus, ele era. Embora Jesus tinha vestido da natureza humana, revestido na natureza humana, Jesus vive em conformidade com Deus. Por isso que Jesus vivia sempre em oração. Porque Jesus, apesar de ser Deus, ele vestiu essa nossa terrível natureza humana. Ele vivia em conexão com Deus, porque Jesus sabia que não podia se apartar de Deus. E se Jesus não podia se apartar de Deus, imagine nós. Nós não podemos apartar de Deus. Porque não é errado nós escondermos em Deus. Nós estarmos, como diz o apóstolo Paulo diz que não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então se Jesus não viver em nós, nós teremos que colocar uma máscara. Então, em vez de nós colocarmos uma máscara, nós precisamos revestir de Cristo. Porque só assim nós seremos semelhantes a Jesus. Nós seremos novamente criados segundo a imagem e a semelhança de Deus.